A paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta ao nosso estudo bíblico. Nós estamos estudando o livro de Êxodo. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Você pode, com certeza, sem problema nenhum, compartilhar o link deste vídeo com quem você quiser, seu colega, seu amigo, seu companheiro de igreja, sua família, pode ficar tranquilo e compartilhar este link. Você também pode se inscrever em nosso canal e acionar o sininho para ser avisado todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo. Não se esqueça de dar o seu like no nosso vídeo. Isso tudo vai nos auxiliar a espalhar cada vez mais a palavra de Deus. Então, vamos lá. Vimos que o primeiro grande pedaço deste livro é a opressão e o livramento do Egito. Agora, Moisés vai diante de Faraó e Deus lhe dá as instruções. Deus não esconde de Moisés a real situação do coração do Faraó. Deus não esconde as dificuldades e os obstáculos das missões que ele nos dá. Ele instrui Moisés para fazer um pedido a Faraó, mas ele diz que ele vai endurecer o seu coração. Por quê? Porque o Faraó era orgulhoso. Né? Ele endureceria, primeiro, porque ele não se deixou impressionar por tudo aquilo que Moisés fez, os sinais e as maravilhas que Moisés fez. Até porque os seus magos andaram imitando muita coisa disso. Mas também porque ele tinha um orgulho muito grande. Ele era arrogante e orgulhoso. Tanto é que os faraós eram conhecidos como filhos dos deuses ou até mesmo deuses. Então, ele não ia se abaixar para alguém. Então, ele, primeiro de tudo, era arrogante e orgulhoso. E por último, Deus mesmo cegou esse faraó para que ele pudesse demonstrar o poder do seu braço diante da inutilidade dos inúmeros deuses que aquele povo tinha. Eram muitos deuses, deuses para tudo. Né? A sua consciência, a consciência deste faraó estava cauterizada. Isso é um risco porque quando a pessoa começa a fazer coisas erradas, vai chegar um momento em que ela não sabe mais se aquilo é errado. E ela entende que tudo que ela faz está certo. Cauteriza a consciência, ela não entende mais que aquilo é errado. Esse endurecimento, na verdade, vai ter um caráter judicial mais para frente, porque Faraó vai ser julgado por tudo aquilo que ele estava fazendo com os escravos. Né? Até porque, lá no final, quando o povo será liberto, dizia a regra que ao se libertar um escravo, você não despede o escravo de mãos vazias. E ele queria demonstrar aqui o poder que Deus, queria demonstrar aqui o poder que ele tinha e que iria não só libertar, mas iria libertar cheio de riquezas o seu povo. Deus, então, estava aqui tendo uma oportunidade de mostrar o seu juízo sobre os falsos deuses. À medida em que ele punia a nação, ele provava que aqueles deuses não eram nada, eles eram inúteis, eles eram fúteis, eles eram fracos. E eles não andariam sozinhos. Deus iria prover com as riquezas do Egito as mãos e os bolsos do seu povo. Pois muito bem, antes de ele ir para o Egito, lembre-se
que ele estava morando com Jetro, seu sogro. E Jetro, seu sogro, era a pessoa que governava tudo ali. Eles entendem que Jetro era um sacerdote de Midian. Então ele não podia pura e simplesmente, tô indo embora, acabou-se. Não, ele foi conversar com Jetro e pedir autorização para ir. Então ele conversa com Jetro, explica o que está acontecendo e Jetro o despede em paz. Moisés começa então a sua caminhada. Ele pega a Zípora, pega os seus 2 filhos e começa o seu caminho em direção ao Egito. Quando ele chega numa estalagem, ele é atacado, né? Deus quis matar Moisés. E aqui nós temos a primeira dificuldade, mas poxa, Deus deu uma missão para Moisés. E por que agora ele quer matar Moisés? Ele nem fez a missão ainda, né? E ele quer matar. O problema é o seguinte: quando nascia uma criança, havia a exigência, a obrigatoriedade de se fazer a circuncisão da criança. Moisés fez a circuncisão do seu primeiro filho. Mas como isso exasperava a sua mulher, Zípora, ele acabou não fazendo do seu segundo filho. Ele só fez a circuncisão do primeiro. E isso foi uma situação, dizem os tradicionalistas, que isso foi uma situação bastante profunda e difícil entre os dois. Então o que acontece? Moisés estava iniciando uma missão com um problema. Ele não estava com a sua vida correta diante de Deus e ele não tinha como iniciar uma missão sem acertar as coisas com Deus. Ele tinha que fazer a circuncisão do seu segundo filho. Zípora, quando vê aquilo, ela imediatamente entende o que está acontecendo, ela se lembra do negócio, pega uma faca de pedra, uma faca bastante afiada, pega o seu segundo filho e ela mesma circuncida ali mesmo. E joga isso tudo para Moisés. Quando ela faz isso, Moisés é liberto, ou seja, ele está livre da morte. Tá? Isso causa, isso não é relatado na Bíblia, mas isso causa uma situação um pouquinho incômoda. Tanto isto é, que Zípora vai aparecer muito depois do povo liberto já lá na frente, vai aparecer Zípora com seus 2 filhos sendo trazida por Jetro a Moisés. Ou seja, nesse momento os dois se separam. Zípora e os 2 filhos voltam para a casa do pai, para a casa de Jetro, e Moisés segue, ele se encontra com Arão, porque Deus fala com Arão e manda Arão ir encontrar Moisés no deserto. Antes de ir para Faraó, o que é que Moisés e Arão fazem? Eles vão até o povo e eles explicam para o povo o que é que vai acontecer e o que está acontecendo. Eles dizem que Deus viu, ouviu, desceu, lembrou e ele vai fazer a libertação do povo. E o povo fica muito feliz e todo mundo adora, tudo muito bem. Até a primeira entrevista com o Faraó. Quando Moisés chega lá, aquilo que Deus preveniu aconteceu. Endureceu o coração do Faraó. Primeiro ele pergunta, mas assim, quem é esse Deus para me dizer o que eu tenho que fazer? Quem é ele? Porque ele se achava, né? Olha a arrogância. Depois, assim, eu nunca escutei falar o nome dele, eu não sei nem quem é, mesmo que eu tivesse ouvido. Você acha que eu vou obedecer? Não, eu não vou obedecer, eu não vou libertar um monte de gente que está trabalhando de graça para mim. E aí, a minha economia vai para o brejo, eu não vou ter quem trabalhe de graça para mim. Você já imaginou o caos econômico? Quem que vai trabalhar? Né? Os escravos estão saindo. Então ele disse não. E aí
começa então Moisés a mostrar todos os sinais e as maravilhas. Ele começa com o primeiro sinal que Deus deu a ele lá no monte. E ele então transforma, né, ele joga o seu cajado e o cajado é transformado numa serpente. Tinha um monte de mago por ali e eles, por encantamento, etc e tal, eles conseguem, por ilusão, por um monte de estratégias que eles tinham, eles conseguem recriar isso. Então, ficou um monte de cobra, um monte de serpente ali. Só que o problema foi resolvido da seguinte maneira. O poder foi demonstrado da seguinte maneira. A serpente vinda do cajado de Moisés engoliu as serpentes dos outros magos. Ou seja, este é um poder maior. Este é um poder maior. Esta serpente é mais forte, essa serpente tem um poder maior, né, atrás dela. Que poder é esse? O poder de Deus, certo? Então, isso amenizou um pouquinho mais, mas o que é que o faraó disse? Vocês estão com muito tempo, né? Vocês estão com muito tempo para vir aqui pedir liberação. Moisés disse, não, a gente vai adorar a Deus no caminho do deserto. Há 3 dias de viagem a gente vai fazer a adoração. Não, não vai mesmo. Na verdade, isso era um teste. O objetivo era libertar e não fazer uma folguinha de 3 dias para ir fazer adoração e voltar. Tipo, 15 dias, né? Vou lá, 3 dias para ir, adoro, 3 dias para voltar. Não. Mas se ele negou isso, é porque a libertação é muito mais difícil de ser aceita. Faraó então diz o seguinte, quer saber de uma coisa? Vocês estão com muito tempo. Vocês estão com tempo demais, vocês vão trabalhar. Na verdade, ele não manda trabalhar, ele diz volte à carga. Como assim volte à carga? Sivlotechem quer dizer o seguinte, volte à sua carga, volte ao seu trabalho penoso. E ele manda dizer o seguinte, não dê mais palha para ninguém e eles têm que produzir o mesmo tijolo. O tijolo é feito com barro e palha. Isso fazia um tijolo forte, né, seco, ele dava para construir as coisas. Era assim a construção feita. E naquela época haviam judeus, haviam hebreus que estavam à frente dos seus irmãos como guardas, e sobre eles haviam os feitores egípcios. Então, ele mandou que dobrasse a tarefa, não fornecesse material, eles tinham que se virar agora porque eles estavam com muito tempo. E se eles não fizessem, eles deveriam apanhar. É claro que os guardas não fizeram isso. E se os guardas não fizeram isso, eles acabavam apanhando. Mas eles não passavam essa punição para as pessoas. Quando isso acontece, o povo todo fica em polvorosa. Por quê? Como assim? A gente quer ser liberto, aí você vem e a nossa situação ficou pior do que já estava. Né? Então, melhor não me ajude, melhor não mexa, melhor não faça nada, porque já estava ruim antes, agora está super pior. Na verdade, o povo queria ser liberto. Sim, ele queria redenção. Quem não quer ser redimido? Mas ele queria agora. Tipo, eu vou lá e quando eu voltar todo mundo vai para Canaã. Mas vai demorar? Não, então não quero. Ah, vai causar dor? Ah, então não quero. Ah, se eu quero bênção? Claro que eu quero bênção, mas se vai demorar, não quero. Ah, eu quero bênção, mas se vai ter prova? Ah, então não quero. Amado, é bênção. Se é bênção, eventualmente vai ter prova? Sim. Eventualmente vai demorar? Sim. Mas ela vai acontecer. Não, mas eu só quero se for agora, eu só quero se não significar nenhum problema para mim. A palavra diz
que eles estavam em angústia de espírito. A palavra que a Bíblia usa é kotzer ruach, ou seja, o espírito está angustiado. Por que o espírito estava angustiado? Por causa do avodá kashá. O que quer dizer avodá kashá? Significa dizer que havia uma dura servidão. Quando as pessoas estão sendo submetidas a uma dureza de vida, de situação, o espírito delas se angustia. Então, a Bíblia está explicando que a reação deles foi uma reação de angústia. Mas por que eles estavam em angústia? Porque eles estavam em dura servidão. Porque eles estavam numa situação muito dura. Mas Deus fala para Moisés, não se engane com isso não. Isso não é justificativa para nada. Amados, não interessa se eles estão em angústia de espírito, se eu estou em angústia de espírito, se você está em angústia de espírito por causa de dura servidão. Interessa que é uma promessa de Deus, que é uma promessa de redenção, que é uma promessa de bênção. Portanto, quem está prometendo é poderoso para fazer, não interessa o quê. Não interessa o como eu esteja, como você está, em que situação está. Deus promete, é porque Deus vai fazer. Mas Deus diz, Moisés, fique preparado, porque este povo é amargo, este povo é resmungão, este povo é teimoso, este povo é pessimista, este povo não tem fé. Quantas vezes nós vimos isto? Então Moisés estava ali num dilema, né? Faraó com o coração endurecido, povo amargo, rebelde e já causando problema antes de sair, ele já estava causando. Muita gente quer ser líder, muita gente quer estar no poder. Eles acham que liderança é poder. Deus está dizendo para Moisés, Moisés, entenda uma coisa, liderança não é poder, liderança é servidão. Você vai ser servo desse povo, que é tudo isso aí. Você vai ser servo da situação, como nós vamos ver no decorrer do estudo do livro. O coração de Faraó ficou endurecido, ficou endurecido. Ele não é capaz de arrependimento. Mas Deus explica de novo, eu vou libertar, eu vos tirarei, ele fala. Né? Vos tirarei significa liberdade econômica. O meu trabalho agora não é só para comer, o meu trabalho agora é para viver com um pouquinho mais de conforto. Vos salvarei, é uma liberdade individual. Vos redimirei, portanto eu tenho uma liberdade nacional. Deus está criando uma nação. Vos tomarei, é uma liberdade religiosa, porque o Senhor diz que eu vos tomarei para mim. Portanto, nós seremos dele. Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo, possessão minha. Portanto, nós pertenceremos a ele. Não é mais pertencer ao Egito, não é mais pertencer ao mundo, não é mais ser um escravo do mundo, um escravo do faraó. É ser de Deus, é pertencer a ele. É uma outra aliança, é um outro pacto. As pragas que vão acontecer, né? O próximo vídeo nós já vamos falar das pragas, apesar de que eu já falei nisso num outro vídeo, nós temos já um vídeo falando sobre isso, portanto nesse vídeo, o próximo vídeo vai ser mais curtinho. As pragas são uma afronta às divindades egípcias. O que Deus está fazendo? Mostrando como estes deuses são fracos. É isso que Deus está mostrando, está afrontando o politeísmo.
Então são dois objetivos aqui: forçar o rei a deixar sair e convencer o povo da presença de Deus. É isso que vai acontecer na libertação. Até o capítulo 15 nós vamos ver estas duas provas do Senhor. Quando se fala de pragas, pode perceber, em todas as pragas vai acontecer isso. Primeiro, Deus manda Moisés ir até Faraó, pedir, ameaçar de praga. A praga acontecer. Os magos tentam imitar o prodígio. Às vezes eles conseguem, às vezes não. Parece que o faraó se converte. Moisés intercede para acabar com a praga acaba e Faraó volta a ser obstinado até a próxima praga. Amados, presta atenção que às vezes, até na nossa vida, nós somos meio assim, né? Deus nos manda um recado, faz um alerta, surge o problema, a gente tenta minimizar e resolver, e a gente parece que se converte, parece que volta o juízo, a coisa melhora, cessa tudo de ruim, e aí a gente volta a fazer tudo de novo. Não é só Faraó, às vezes o nosso coração é meio assim também. Então nós temos que tomar cuidado e procurar não repetir este tipo de comportamento, que é um comportamento que ao final não vai dar certo. Ao final vai conduzir a uma situação bastante triste, bastante ruim, de punição mesmo. Amém, amados? Bons estudos.